Panorama de mercado dia 20 de julho, segunda-feira, iniciando uma semana bastante fraca em relação à agenda econômica e já se mostrou isso no Ibov hoje, né, com liquidez bem baixa, o mercado sem trigger para conseguir subir e também sem nenhum aceno aí de que a gente possa ver uma realização mais forte. Lá nos Estados Unidos, os índices americanos fecharam em leve queda, né, com exceção do Nasdaq, que fechou levemente positivo, e aqui no nosso mercado o Ibov é caminhando para fechar em leve queda, né? Movimentação muito baixa hoje, um range baixo, liquidez baixa, mercado sem trigger, sem notícias aí que possam movimentar. Vamos ver se a partir do início do mês que vem, com as convenções na maioria dos partidos sendo realizadas, a definição dos candidatos, a gente pode só começar a ver o mercado reagindo mais forte aí às pesquisas eleitorais. Isso pode trazer realmente vol para o mercado. No cenário geopolítico, apesar das ameaças aí, ataques entre Estados Unidos e Irã, a cotação do petróleo ainda segue bastante comportada ao que chegou no ápice da guerra. Acredito que não deveremos haver estresses muito grandes, né? Apesar do petróleo ter subido das mínimas, não acredito que o petróleo tenha força aí no curto prazo passar patamar entre 95 e 100 dólares. Bom, então como eu disse, o Ibov caminhando para fechar em leve queda, né? O leilão aí tá terminando, o Ibov tá caminhando para fechar em 173.371 pontos. E a gente vê uma correção nos últimos dias, voltando a testar a região da média de 21 ali na faixa dos 173 mil. É uma região de suporte imediato. Vamos ver se o Ibov reage a partir daí e começa a desenhar para a gente uma linha de tendência de alta, né? Então a gente teve a mínima do movimento lá no 68, subiu, testou essa linha de tendência, voltou a subir, testou novamente, voltou a subir, está caminhando para fazer um novo teste, mas à medida que se respeite essa linha de tendência e comece a fazer fundos e topos mais altos, a gente começa, né, ao decorrer do curto prazo, aí nos próximos dias e semanas, começar a ver uma possível reação do Ibov. O que a gente não gostaria de ver é a perda da média de 200, que é uma média muito importante e separa aí, né, os touros dos ursos, os compradores dos vendedores. Então é importante que a gente mantenha o preço acima dessa média aí de 200 períodos no Ibov. O S&P fechando com uma queda de 0,19, abriu forte e recuou ao longo do dia, fechando praticamente na mínima. A gente tem região de topo agora aí na região dos 7.580 pontos, bateu lá e não conseguiu vencer, volta aí para perder a média de 50 períodos e se a partir de amanhã, nos próximos dias, perder a região dos 7.420, pode começar uma realização mais forte, rumo à região dos 7.300 a 7.200 o S&P. Dow Jones queda de 0,59, Dow Jones vinha muito bem aí nas últimas semanas, vem pelo terceiro dia consecutivo de queda, um pouco mais forte, perde a mínima da terça-feira da semana passada, dá uma leitura de pivô, essa correção pode se estender aí até a média de 50, né? Uma região importante de suporte. Ainda, por mais que a gente veja queda nos últimos pregões, ainda temos uma leitura de um canal de alta. Vamos ver se vai perder o canal, vai perder a média de 50 e a gente começa a ter uma leitura de reversão efetivamente. Nasdaq, que veio mais fraco nos últimos pregões, hoje abriu em gap de alta e recuou, fechou praticamente na mínima, mas ainda positivo, 0,04 de alta. Uma alta muito leve, muito próximo da estabilidade. O Nasdaq que já deu uma leitura do rompimento desse triângulo, então rompe, né, voltou para testar a média de 9, pode fazer um pivô de baixa e vir testar a retração de 382 de todo esse movimento aí de alta, ali na região dos 27.700. Juros americanos seguem estressados. Tivemos na sexta-feira uma alta no 2 anos de 3,8 bips, hoje está subindo 2,8. Tendência de alta segue, topos e fundos ascendentes aí nos juros americanos, seja o curto, seja o médio, seja o longo. Os 5 anos, por exemplo, na sexta-feira fechou com 0,9 bip de alta, hoje está subindo 4,3, voltando a estressar, voltando a mirar para a máxima do movimento. O 10 anos fechou em leve queda de 0,8 bip na sexta, mas hoje subindo forte, 4,5. Então, o cenário de juros nos Estados Unidos segue estressado, o que não ajuda, né, a dinâmica tanto lá fora, tanto quanto nos mercados emergentes, como é o caso do Brasil. Petróleo abriu forte para cima hoje, mas recuou, né? Chegou a estar negativo no dia e se sustentou no patamar de alta, 0,78 no momento, vai respeitando aí agora a média de 50 como uma região de suporte, pode estressar um pouquinho mais, acredito que sim, tem espaço para testar a região entre 95 e 100 dólares, mas não acredito que vai estressar
tanto quanto vimos no ápice da guerra, que o petróleo chegou a bater quase $120, né? Mas sim há espaço para a continuidade dessa tendência de alta. O minério fraco lá em Singapura, queda no pregão regular de 0,65%, no aftermarket caiu mais 0,5%, tendência ainda bem baixista, né? Querendo marcar fundo aí na região dos 97, mas para reversão precisamos ver um pivô e o minério se mantendo, né? Rompendo e se mantendo acima dos $102, que é uma região de briga. O ouro vem numa tendência clara de queda, apesar da alta na sexta-feira de mais de 1%, hoje chegou a operar no positivo, virou para queda agora, 0,27 de queda, segue numa tendência bem baixista. E a prata, que fechou em leve alta na sexta, hoje também alta, 0,86, mas também com uma tendência bem definida de baixa, inclusive numa sexta-feira renovou a mínima no ano. Criptomoedas, vem aí de uma recuperação, né, no final de semana, o Bitcoin, que na sexta-feira estava em queda, fechou em leve alta, se recuperou no final de semana com mais altas e hoje viés positivo, com alta de 0,77 no momento, está querendo romper a máxima da semana passada, e isso pode levar ao Bitcoin buscar o topo do mês de junho, ali na região dos $67.200, ainda bastante fraca, né, essa recuperação no diário. No semanal ainda só um repique, a tendência de baixa ainda segue bem vigente. E o Ethereum um pouco mais forte, subiu aí também no final de semana, hoje com uma alta de 1,55, já vem no diário trazendo topos e fundos ascendentes, já rompeu aquele topinho ali da metade de junho, e agora a resistência para o Ethereum ali a faixa dos $1.940, o que pode levar a um teste lá em cima da região da média de 200, próximos $2.100. Então, uma semana bastante fraca de dados, vamos continuar de olho nos headlines, as notícias, né, da guerra ali, do conflito dos Estados Unidos e Irã. E acabou a Copa, né? A Espanha campeã, jogou muito aí, mais do que a Argentina no final de semana, mas agora o foco termina na Copa do Mundo e começa, especialmente quando fala de Brasil, nas eleições. Então, próximas semanas deve ser muito importante para o mercado, com definição das chapas, com os candidatos que vão concorrer em si e com novas pesquisas saindo. Vamos ficar de olho, o mercado pode dar belas oportunidades para a gente nesse período pré-eleitoral. Grande abraço a todos, espero vocês amanhã para um novo Panorama de Mercado. Valeu!